Boa noite, gente. Estamos começando o quinto episódio da live da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. A nossa live vai para a Unimed, para Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, Café Três Corações, Barra Shopping Sul. A convidada de hoje é a Geni Mascarello, a rainha da Maratona Internacional de Porto Alegre. Ela ganhou apenas 7 vezes a prova. Então, e tem inclusive o recorde estadual aqui do Rio Grande do Sul, com 2:44:01, conquistado na sua última vitória em 93. Ela vai contar várias histórias pra gente aí, nós vamos bater um papo bem legal. Eu já vou chamando ela pra live aqui, assim que ela estiver online aqui, eu já chamo ela. Pera aí, vou mandar o convite aqui. Vamos lá. Guardando só a Geni aceitar, ela já estava nos vendo aí. Oi! Boa noite, Paulinho. É um prazer estar aqui contigo, né, com a nossa querida maratona. E muito importante falar sobre ela também. Um pouco nervosa no início, né, mas com grande expectativa para essa nossa conversa. Que bacana, Geni. Eu também estou um pouco nervoso, porque afinal de contas, tu é uma pessoa que é referência para todo mundo aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, na área do atletismo, tu é uma referência absoluta. Então eu também estou um pouquinho nervoso para conversar contigo, sou um baita fã. E vamos começar com uma pergunta bem simples, que é a pergunta que eu sempre inicio as lives aqui com todos os nossos convidados, que é: como é que a corrida entrou na tua vida? Como é que tu começou a correr? Bem, eu já tenho repetido aqui muitas vezes nessa história e, na verdade, eu comecei a correr para perder peso. Não tinha nem intenção de correr uma maratona. E a corrida entrou na minha vida com 26 anos de idade, já casada, quando eu vim morar em Porto Alegre, eu casei em seguida. E como meu ex-marido jogava futebol de praia e eu estava com sobrepeso, eu decidi, não, vou começar a dar uma corridinha para ver o que vai acontecer, né? E isso foi indo. Já em 1980, isso foi no ano de 1980. Em 1981, eu assisti a Maratona de Nova York pela televisão, que foi o Alberto Salazar que ganhou, e a Alison Roy. E naquele momento eu pensei, eu estou na corrida, eu gosto de correr, mas até então eu corria 3 quilômetros, né? Porque eu fui para Sojipa. É uma história muito longa, que eu vou levar horas para te contar, então eu acho bom ir resumindo, né? Porque senão a gente fica aqui dias falando sobre isso. E até hoje a corrida está na minha vida, é um estilo de vida. E nessa pandemia eu também já criei um novo objetivo, né? Eu quero, quando eu completar 70 anos, no ano que eu completo 70 anos, eu vou voltar a correr a Maratona de Porto Alegre. Que maravilha. E tenho grandes objetivos, mas aí eu vou ter que organizar, né? Porque no momento Sim. Eu estou com muitos compromissos, minha mãe, aquela história, mas o meu objetivo daqui a uns anos é fazer a Maratona de Porto Alegre, treinar para ela e buscar um bom tempo. Pô, que maravilha, com 70 fazer a Maratona de Porto Alegre, que bacana, que legal mesmo. Mas me diz uma coisa, antes de tu começar a correr lá atrás, tu já tinha tido alguma vivência esportiva na tua vida? Já tinha, sei lá, jogado bola, handebol, basquete, já tinha feito alguma outra coisa, ou a corrida foi o primeiro esporte que tu começou a praticar? Eu sempre tive vontade. Eu morava no interior e no interior não tem nada disso, né? A gente caminhava muito entre a minha casa e até a igreja, tinha vários quilômetros, né? E a gente fazia tudo isso a pé. E era obrigada a ir à missa, então a gente caminhava demais. E isso foi um natural, assim, claro, que teve muito treino, muita determinação, muito compromisso, e fui levando, né? E cheguei
realizei assim, um sonho, que era correr uma maratona, corri Nova York 2 vezes, fui convocada 2 vezes para representar o Brasil nessas 2 Copas do Mundo. Então, foram sonhos realizados. Eu tenho muitos sonhos já realizados. E agora eu vou ter ainda né? Que vai ser essa maratona. Tá, vamos começar, vamos fazer uma timeline lá da tua história na corrida. Tu sempre coloca muito como treino, como treinou muito, foi bastante treino na tua vida, foi muita dedicação que tu venceu porque tu te dedicou bastante nesses treinamentos, né? Então tu disse que assistiu a Maratona de Nova York, tinha vontade de correr, queria dar uma emagrecidinha e iniciou a corrida como uma forma de diversão mesmo, um lazer. Caminhou bastante na infância, quando era criança. E quando tu começou a correr, eu escutei uma história que tu corria com uma Melissa, é verdade? Verdade, porque Porto Alegre não existia tênis de corrida, né? Então, na época, eu me lembro que a gente fez uma viagem para o Rio e eu comprei uma Melissa. Era uma Melissa, na época era moda, entendeu? Cor de Coca-Cola, assim, todo mundo usava aquilo, era importada, era uma coisa, assim, muito diferente, né? E eu não eu nunca tinha usado tênis na minha vida, né? O pessoal usou que chute, conga, essas coisas, eu não cheguei a usar isso. E eu comecei a correr com esse calçado. Aí depois eu comecei usando um tênis de futebol de salão, um tênis de couro preto de futebol de salão, que meu ex-marido jogava futebol de salão, aí eu comprei um tênis porque não tinha tênis de corrida na época, né? Sim. Eu me lembro que depois começou a aparecer a Topper, o tênis da Topper, Power e Adidas, mas o meu primeiro tênis, assim, que eu usei para correr a maratona, a minha cunhada viajou para o exterior e trouxe um Adidas Marathon. Eu me lembro que ele tinha umas abinhas, assim, no calcanhar, e aquilo batia quando a gente corria, sabe? Porque, não sei por que tinha aquele projeto no tênis, e aquilo era incômodo, pelo menos eu não sei se era o meu tipo de pisada, né, que eu sempre batia assim no tornozelo, terminava a maratona com o tornozelo um pouco até esfolado, e foi indo. Então, agora tá uma maravilha, né, tu vai na esquina, tu encontra um tênis maravilhoso para corrida, dá para escolher o que é o melhor de todos, né, então foi mais ou menos por aí. Tá. E a tua primeira prova foi o Corre-Corre da Renner aqui em Porto Alegre? Sim, porque eu estudava e eu tinha uma colega de aula que ela me falou, porque eu comecei a correr junto com os homens, treinando para o futebol de praia ali no Marinha do Brasil. Não tinha uma árvore, recém tinha sido construído o parque, né, o Parque Marinha do Brasil, a parte esportiva, porque lá na beira do rio a gente fazia cross lá atrás, né? E então ela falou assim: olha, tem uma pessoa que está dando treinamento para corrida ali no centro esportivo, que foi no 7, né? Sim. Chegando lá, eu conheci a Emilete, a professora Emilete, que tu deve ter conhecido também, né? Da Sojipa. E ela falou: não, vamos fazer um teste na Sojipa, vamos fazer um teste na pista. Aí eu fui para Sojipa, fiz o teste, e depois de lá eu não saí mais, continuei. Sim. E a minha primeira corrida de rua foi o Corre-Corre das Lojas Renner, que saiu no centro e chegou no Marinha do Brasil, que foi uma grande prova, foi muito bem organizada. E a partir daí, né, seguiu. Sim. Isso foi em 81? Esse Corre-Corre da Renner? Que ano que foi? Eu não me lembro, porque é tanta coisa na minha vida, né? E tanto que a minha primeira maratona eu não corri em Porto Alegre. Eu corri no Rio de Janeiro. Minha primeira maratona foi no Rio de Janeiro. Porque a maratona de Porto Alegre, quando ela aconteceu em 1983, eu não estava bem para correr a maratona. Eu
durante toda a minha carreira, eu tive muito problema de anemia ferropriva. Eu tinha que estar sempre fazendo suplementação, porque eu tinha problema com anemia. Era um problema assim, crônico, que eu não podia deixar de suplementar. E então, aquele ano, minha hemoglobina estava assim, muito baixa e eu não tinha condições de fazer uma maratona. Aí eu só corria meia maratona e naquele mesmo ano eu tinha o circuito da Atlântica Boa Vista, aqui no estado, que fez várias provas de 10 quilômetros e terminou com uma meia maratona. E essa meia maratona era seletiva para a Maratona do Rio. Aí eu fui e corri minha primeira maratona no Rio de Janeiro. Aí depois, em 84, eu voltei e corri a maratona de Porto Alegre, que aí eu ganhei no feminino e o Fajardo ganhou no masculino. 1984. 84. 3 horas, 1 minuto e 54 segundos em 84. O que tu lembra dessa prova? Olha, é muita prova. O que eu lembro? Eu lembro da chegada, sim. Eu me lembro que eu corri com uma roupa preta. E eu me lembro da chegada, porque o Parcão, para mim, foi o meu palco, né? Foi onde eu brilhei, eu passo por lá, é onde tem os meus pés na calçada da fama. Então, eu fecho os olhos e eu me lembro do Parcão, assim, para mim, é tudo, né? E cada assim, chegada de maratona, tu nem lembra o que acontece, né? Porque é tanta emoção, é tanta alegria que eu me lembro, assim, que foi o Fajardo que venceu e que fui eu no feminino. Agora, sim, eu não me lembro nem das outras, quem foram as outras colocadas. Quem estava, quem não estava. Mas também, ô Paulinho, tu tá exagerando, né? Quantos anos fazem isso? Não tem tanta memória aqui para guardar tudo, né? É muita coisa. Beleza. E em 85 tu venceu também com 3 horas 15 minutos e 56 segundos. Era um percurso mais pesado, era um percurso mais difícil, ou tu nem lembra o porquê que deu essa quebra no tempo final? Foi um dia quente, foi alguma coisa... Eu não me lembro, eu acho que eu não estava bem preparada, eu acho que foi uma prova muito sofrida, não me lembro direito. O que eu lembro mais, assim, são dessas últimas maratonas de Porto Alegre, por exemplo, 92 e 93, que foi um marco, assim, onde eu corri abaixo de 3 horas, e que foi assim... Eu treinei demais para isso, mas eu não acreditava que um dia aconteceria, né? Que pudesse acontecer. Eu treinava demais, então, mas aconteceu e foi demais. Eu repeti meu tempo 2 anos seguidos, então foi comprovado que realmente eu estava no caminho certo, né? Porque naquela época não existia tecnologia nenhuma, suplemento, né? Era arroz, feijão e acabou. Né? Sim, e o isotônico era água mineral e Coca-Cola, né? Então a gente não tinha o que tem hoje em dia. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Então facilita demais. Aqui eu tomei um puxãozinho de orelha, tá? Quem ganhou em 84 foi o Paulo Silva, não foi o Fajardo. O Fajardo ganhou 85 e 86. 84? E eu ganhei 84 também? Eu não 84. Me lembro, Paulo. Eu tô perdida, Paulinho, nessa história, tá? 84 tu ganhou, 85 e 86. Foi um tricampeonato. O Paulo Silva ganhou 84, o Fajardo 85 e 86. Tá aqui, eu tô lembrando, agora eu me lembrei da foto da chegada, 84, eu cheguei muito mal. Agora eu tô lembrando que eu me lembro da foto do Paulo também na chegada e me veio à memória. O Paulo que
Não, é muita coisa, ele entende, Sim. ele sabe, né? Ele sabe. Aqui, ó. Aí em 87 tu não ganhou a prova porque tu não correu. Por causa de uma menina. É, daquela linda menina de olho azul, que é meu orgulho e um sonho também realizado, né? Porque eu tenho uma filha maravilhosa, linda, né? Então, eu sou suspeita em falar alguma coisa. Ela nasceu em março e a maratona eu acho que foi em abril, maio. Eu sei que eu fui para a chegada da maratona com ela, inclusive, né? Uhum. Bebezinho de colo, eu fui assistir. Foi o Gregório Lavandowski que ganhou. E a Sandra, Sandra, uma menina Magda. De Brasília. De Brasília, isso. Eu lembro bem dessa maratona, eu lembro, porque eu chorei de emoção assim na chegada, por não poder estar lá, né? Mas foi por um bom motivo também, né? Sim, não, com certeza. Foi o ano que eu nasci também, foi 87. Nós nascemos o mesmo ano. Eu lembro bem do dia que tu nasceu. A gente estava indo para uma corrida em Santa Cruz e chegou essa notícia. Ai, nasceu! Então eu nunca esqueço. Quando eu te vejo, eu lembro, tá? Era uma corrida que... bem legal isso. Bacana. Depois, nós tivemos mais um bicampeonato em 88 e 89, com 3 horas 00:52, 3 horas 04:25. Aí no masculino quem ganhou foi o Volmir, em 88, Volmir Herbstreit, e em 89 foi o João Pereira, também uma dupla de gaúchos aqui ganhando esses 2 anos. Em 90 tu foi segunda? Não, eu acho que em 90 eu não corri. Eu parei na maratona. Eu tinha corrido Belo Horizonte uns 3 meses antes e eu voltei com um problema no tendão de Aquiles. Aí eu liderei a maratona até o quilômetro 28, 30, sei lá, e abandonei a prova, que foi a primeira prova que entrou a RBS, eu acho que foi, né? Eu acho que foi a primeira prova da RBS, eu acho que foi 90. Que aí foi uma grande prova, que ganhou a Antônia Oswaldina. Isso. E não lembro quem foi no masculino. O Volmir, o Volmir de novo. O Volmir repetiu, Isso, eu me lembro que eu abandonei a prova no quilômetro 30 e poucos. A gente tentou correr a maratona, mas não deu. Não deu. Aí, de novo, vem as 2 grandes marcas que tu fez aqui em Porto Alegre, em 92 e 93, que foram 2:52 e 38 em 92, e aí o 2:44:01, que ele é o recorde estadual até hoje aqui no Rio Grande do Sul. Nenhuma gaúcha conseguiu baixar dessa marca ainda, que vem lá desde 1993. Como é que é essa sensação de ter esse recorde intacto até hoje? Como é que foi a prova, se tu lembra o percurso, se o percurso era fácil, se era difícil? Conta pra nós aí um pouquinho das tuas lembranças dessa prova em si de 93. Bem, eu vou começar pelo outras coisas antes da maratona. Essa prova, ela oferecia uma passagem para Nova York, um pacote com inscrição, tudo direitinho. E como meu sonho era correr Nova York, eu pensei, é desta vez ou nunca mais, né? Inclusive, naquele ano, na minha preparação, o meu treinador, que era o Leonardo Ribas, ele viajou, eu não me lembro se ele foi para os Estados Unidos, eu acho que ele estava nos Estados Unidos, numa preparação, alguma coisa assim, eu não me lembro o que era. E eu fiquei em Porto Alegre treinando. Então, para mim, aqueles treinos, assim, eu chegava à exaustão, né? Eu queria ganhar aquela maratona. E o treino encaixou direitinho, sabe? Quando tu consegue ir para a pista fazer 10 tiros de 2 quilômetros a 7:10, 7:15, né? Eu saía de lá assim, parecia que o carro girava, né? Até chegar em casa, de tanto que eu rodava naquela pista, e de carvão ainda a pista, né?
Tu conheceu a pista de carvão da Sojipa, eu acho, né? Sim, sim. Então, eu treinei tanto que a minha determinação era ganhar a maratona. E no meu treino, assim, eu mais ou menos imaginava, porque eu chegava a rodar 30 e poucos quilômetros a 4 por quilômetro, abaixo de 4. Aí eu pensei, pô, para alguém me ganhar esta maratona, vai ter que correr abaixo de 2h45. Tanto que no jantar de massas, eu encontrei aquelas meninas do Paraná, as duas gêmeas, e elas me perguntaram, para quanto tu vai correr a maratona? Aí eu falei, olha, para ganhar de mim, alguém vai ter que correr abaixo de 2h45. E realmente foi o que deu. Eu larguei a maratona, nós fomos num pelotão assim compacto até os 15 quilômetros, e chegou nos 15 quilômetros, a gente deu uma apressada, eu e a Arlete, e o pelotão ficou, né? O pelotão meio que ficou. Aí chegou lá pelos 20 e poucos quilômetros, eu acho que foi, eu vi o meu treinador, o Leonardo, ele tinha chego, né? Ele tinha chegado, e ele chegou a tempo de ver a maratona, ele tinha voltado e chegou a tempo de ver a maratona. E eu me lembro que eu passei e eu vi o Leonardo e gritou para mim. Aí chegou lá pelos 28 quilômetros, a Arlete falou assim para mim, amiga, não me abandona, eu só quero o segundo lugar. Eu pensei, pô, o que eu faço agora, né? Não posso ficar esperando, porque eu sabia que ela era uma atleta veloz na chegada. E comecei a me distanciar. Só que tinha a subida da Barros Castal. Subia, vinha pela beira do rio, passava pelo centro, e subia Barros Castal, e é uma subida bastante íngreme. Aí entrava na Vasco da Gama e chegava no Parcão. Aí quando chegou no pé da Barros Castal, eu encontrei um professor meu que estava assistindo a maratona assim, e gritou para mim, não sei o que ele gritou, mas eu sempre com medo de quebrar. Não, eu vou quebrar, eu estou sozinha na prova. E o carro madrinha me acompanhando. E eu ouvia os comentários, Alceu, professor Alceu, eu acho que comentava a maratona. E eu ouvia alguma coisa assim, né, que o ritmo estava muito forte para aquele tipo de prova, né? E com medo de quebrar. Tanto que eu terminei a maratona, eu levei assim 4, 5 dias para acreditar que eu tinha feito aquele tempo. Por quê? Antes, no meu treinamento, quando eu estava assim, no máximo do cansaço, né, eu conversava comigo mesmo e falava, pô, fechava os olhos, né, e eu vi ainda existiam as torres gêmeas, eu me imaginava assim, em Nova York, correndo a maratona, sonhava com aquilo, e eu passei a linha de chegada e eu não acreditei que eu tinha feito, parecia um treino para mim, sabe? Eu olhei para aquilo e levei, assim, todo esse tempo, né, para cair a ficha que realmente eu tinha ganho a maratona, que eu tinha feito o índice para o Mundial na Alemanha, Mundial de Atletismo na Alemanha, e para a Copa do Mundo de Maratonas em São Sebastião, na Espanha. Que no fim eu fui convocada para a Copa do Mundo, só que não fechou a equipe feminina. Eu fui a única no feminino, as outras duas não foram. E também no masculino só foram 2, porque o Volmir também foi convocado, mas não sei porque ele não pôde ir. Ele já morava na Espanha, ele morava na Espanha naquela época. Então, essa de 93 é que ficou assim, foi o ápice, e que foi a última também que eu ganhei em Porto Alegre, né? E depois tu voltou a correr a maratona de Porto Alegre. Eu até achei uma notícia bem curiosa aqui quando eu estava pesquisando para bater um papo contigo. Na maratona de 98, foi o ano que tu ganhou a maratona de Montevidéu, pulando um pouquinho mais à frente. Tem uma matéria bacana no jornal que saiu que mais ou menos assim, ó, a maior fundista gaúcha vencedora das 7 das 14 maratonas de Porto Alegre, a gaúcha Geni Mascarello vai disputar a 15ª edição da prova neste próximo domingo. Aí tu foi patrocinada pelo Crematório Metropolitano, eles ressaltavam,
na matéria aqui também, Sim. E aí depois eles diziam assim, e ela também vai ser a primeira maratonista a disputar a prova tendo uma filha, Natasha, de 11 anos, correndo paralelamente na segunda maratoninha, no mesmo dia. Como é que foi? Foi bacana ver a Natasha correndo, tu correndo, a Natasha correndo. Como é que foi essa prova? Tu lembra dela? Foi muito show. Eu não me lembro como é que a Natasha... Eu me lembro depois da chegada, assim, eu tenho inclusive fotos, nós duas, né? A Natasha acho que foi segunda na maratoninha, ou ganhou a maratoninha, eu não lembro direito como é que ela se classificou, mas eu me lembro da chegada depois, aquela festa ali no pódio. Eu não me lembro que lugar eu fiquei, se eu fiquei em terceiro, quarto, eu acho, no geral, ou quinto. Eu não tenho certeza, mas eu sei que eu subi no pódio, que eu ganhei um buquê de flores, e lembro da Natasha, que ela tinha feito a maratoninha. E aí tu falou voltando lá para 93, tu fez só abriu parênteses por causa da maratona de 98, que eu tinha essa lembrança aqui. Em Nova York, como é que foi a experiência na maratona de Nova York a primeira vez? E como é que foi a tua entrada no pelotão de elite da prova? Bem, Nova York é histórico, né? Eu fico rindo de mim mesma, né? Porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo no momento, né? Nós fomos para Nova York e chegamos lá, fomos procurar a organização da prova, porque eu tinha um tempo para largar na elite. Só que Nova York é outra história, né? Tu não chega lá e tu entra assim na elite, tu tem que ter alguém que te leve, alguém que te, né? Manager. A gente passou o dia subindo e descendo no hotel Hilton, procurando, né, ver se a gente conseguia, porque eu sabia que a largada ia ser muito difícil para mim, né? Aí eu comprei umas roupas, porque fazia muito frio, e eu comprei umas roupas para jogar fora depois do percurso, né? Chegamos muito, assim... frio, Nova York geralmente sempre é um pouco frio, né? Porque a gente passa a noite em função da maratona, vai para a largada na madrugada e fica esperando, aquela história toda. Aí eu levei uns agasalhos, chegando lá na largada, eu conheci um pessoal de São Paulo, né? Porque brasileiro é brasileiro, né? Onde vai, tu encontra outro e vai se juntando, vai se, né? Já fica amigo, aquela história. Aí os caras falaram assim, não, pelo tempo que tu tens, a gente conhece a tua trajetória, tu tem que largar na elite, para aí, tu vai entrar com a gente, que nós vamos largar naquela baia próxima, onde vai passar a elite, que vai para a largada, quando elas passarem, tu entra na elite, a gente te põe na elite. As gurias tinham aquecido num ginásio, lá adiante passariam pelo lado da baia onde eles estariam para a largada. Eu fui com eles, entrei, só homens, porque Nova York é correto, né? Só tem homem naquela baia, se a baia é para os homens, só tem homem naquela baia. E eu entrei me escondendo por baixo, fui indo, e paramos. Um grandalhão, né? Um era bem grandão, assim, andava na minha frente, e eu coladinha ali, né? Para a linha de largada. Aí, quando a elite passou, o cara me jogou, tinha uma mureta, e o cara me jogou por cima do muro, e eu pulei na elite e fui para a largada. Só que meu número era 20 mil e pouco, né? Enorme meu número. E eu tinha colocado uma camiseta por cima. Quando eu cheguei lá, fui com elas, ninguém me embarrou, segurou, né? Eu fui no embalo. Chegando lá na frente, quando eu olhei para aquele aparato, eu pensei, meu Deus. E eu vi o esquema, porque eu não sabia até então como é que era aquilo, né? Eu olhei para aquilo e eu pensei, meu Deus, vão me tirar dessa prova que todo mundo vai assistir, que coisa feia, né? Que horrível. E todo mundo vinha, porque eram mais ou menos umas 100 atletas, eu acho que não chegava tanto. Aí eu meio que disfarcei, andei para um lado, andei para o outro, e eu fui para a maratona com a intenção de comprar tênis em Nova York, e o meu tênis tinha um furo no dedo, e eu olhando
todo mundo arrumadinho, com tênis novinho, né? E meu tênis furado, assim, no dedo, porque eu ia correr com ele e depois eu ia comprar outros tênis em Nova York, né? Sim. Aí largou a maratona. Cara, assim, ó, ainda bem que largou e ninguém me tirou de lá, né? Porque foi horrível. A sensação que eu sentia, né, de estar ali, horrível. Eu nunca mais vou fazer algo parecido, né? Mas não sei se valeu, porque eu fiquei muito contraída, né? No final da prova, terminou a prova, eu corri para 2:48 e não me lembro. 09. 2:48. Eu fui 15ª no geral, só que chegando lá eu fui para o departamento médico, né? Porque aí eu pedi um médico italiano, que eu entendo italiano, e ele me atendeu, mas eu fiquei toda contraída, assim, nos ombros, porque eu larguei sem um aquecimento, sem nada, né? E no Sim. ritmo das mulheres, o ritmo da corrida de Nova York é impossível, né? Tu correr direitinho, mas pô, foi demais. Nova York, depois eu voltei em 95. 95. Aí também eu tive problemas, porque fez muito frio no dia anterior, e durante a noite, meu nariz começou a sangrar, porque o aquecimento do hotel e o contraste com o frio na rua, né? Começou a sangrar meu nariz, meu Deus, e não parava, e não parava, e não parava, e eu tinha que ir para a largada da prova, e larguei a prova, tive que parar várias vezes, mas no fim ainda consegui. Eu tinha treinado muito, eu ia correr uma boa prova, mas infelizmente não deu, fiz 2:52, mas foi um bom tempo também. Quantos anos você já tinha em 95 quando tu fez tu foi terceira colocada Master, né, na maratona de 95? Em Nova York. Ai, eu não me lembro, mas eu já tinha uns 40 e poucos. Meu melhor tempo eu fiz com 39 anos. Porto Alegre, eu corri eu tinha uns 41, 42, eu acho. Porque se eu corri em Porto Alegre 93 com 39... Sim, 41, né? 41. Isso mesmo. Exatamente isso. Então. E aí foi 2:46:32 em 95. E o número que tu tinha comentado ali, eu achei ele aqui, é o número 2085, F2085, o número da maratona de 93. E se tu comparar com a Elite, tu pode ver a Elite, é 2 números, né? Sim, porque em 95 teu número foi... Em 95 teu número foi o 73. Mas eu não larguei na Elite também. Eu larguei próxima à largada, mas não na Elite. Né? Pelo retrospecto de 93, eu larguei melhor ali. E 93 também, eu nem sabia que classificação eu tinha feito na maratona, e eu vim embora, eu não fui na premiação, não sabia onde era a premiação, e depois meu troféu acabou vindo pelo correio, um troféu lindo, da Tiffany, de cristal maravilhoso. E aí, em 95, sim, eu fui na premiação, eu ganhei na prova $1.000, aí depois teve o teste, o antidoping, né? Eu só recebi meu dinheiro depois pelo correio, eles mandaram pelo correio o cheque com a premiação, depois de ter feito, né, o antidoping e ter o resultado do antidoping também. Lá em 95, 93, 95, eles já estavam muito na frente em organização. A Maratona de Nova York sempre foi uma referência muito grande para todas as maratonas aqui do Brasil como organização. Eles são muito boa a organização deles, realmente. E além de Nova York, tu correu mais aonde por esse mundo? Eu corri Los Angeles em 2003, 2002, eu não me lembro direito. Eu fui 13ª no geral e fui a primeira Master. Eu estava olhando ontem meus troféuzinhos ali.
A primeira Master. E Los Angeles também na largada, eu acho que foi... Quando é que foi o atentado das torres? Foi 2002, né? Então 2001. eu corri... 2001. Então eu corri, eu acho que foi 2002, 2003. Porque eu me lembro que na largada a gente ficou esperando umas 2 horas, porque teve uma ameaça de bomba, aquelas histórias, aí cancelaram a largada e a gente ficou esperando até eles averiguarem tudo direitinho. Depois eu corri... Ai, foi tanta maratona. Blumenau, 95, que eu ganhei Blumenau também. E eu fui, assim, determinada a ganhar a maratona, né? Eu treinei, eu pensei assim, eu vou correr para ganhar a maratona de Blumenau, para mim ir a Nova York outra vez, para voltar a Nova York. E eu treinei, cheguei lá, ganhei a maratona e fui para Nova York mais uma vez. Então, Blumenau também era uma maratona muito bem organizada, pena que ficou pelo caminho, né? Rio de Janeiro, eu corri várias, corri Buenos Aires, mas eu nunca corri bem em Buenos Aires. Corri no Chile em 2003, a maratona líder, porque foi assim, para ela se tornar internacional, tinha que ter atletas de outros países. Aí veio um convite da Confederação Brasileira de Atletismo para representar o Brasil nessa competição. Aí eu fui daqui do Rio Grande do Sul e foi um outro rapaz, não me lembro, acho que se era do Rio ou de Minas Gerais. Aí a gente foi para o Chile e corremos a maratona. Eu fui a terceira no geral, uma maratona bem difícil também. E foi muito engraçado, porque eu também não sabia a questão de premiação. Tinha premiação geral, damas e cavaleiros, geral, né? Aí terminou a maratona, aí veio alguém e me falou, pô, mas tu ganhou muito dinheiro hoje. Eu falei, que dinheiro? Não, eu não me classifiquei bem, eu não entrei entre os 10 primeiros. Que eu entendia que era homem e mulheres no geral, né? Junto, no geral. Aí, quando eu fui receber meu cheque, era 1 milhão e sei lá o que, dinheiro chileno. Aí eu fui num banco, né, no Santander. Aí eu falei assim, eu quero trocar esse dinheiro, não quero levar esse cheque para o Brasil, e eu queria trocar por dólar. Aí ele falou, não, a gente não troca por dólar, tu leva o nosso dinheiro, atravessa a rua e vai ali. Vai na casa de câmbio. Aí o cara começou a tirar dinheiro, uma pilha de notas. Meu Deus, o que eu faço? Né? Aí botei numa bolsa e atravessei a rua. Eu sei que na época foi $5.000, uma coisa assim. Foi uma boa premiação. Uma boa premiação. Para a época, né? E a gente Sim. nem sabia que tinha porque ela era uma maratona organizada pelos supermercados Líder. Então, era uma grande prova, era a caminhada familiar e a maratona líder junto. Eu não sei se continua ainda assim. Era em Santiago? Santiago, aquela maratona, eu acho que continua em abril, né? Em abril, agora tem a maratona de Santiago, que é em abril, né? Mas de repente deve ser sequência daquela. Deve ser uma sequência daquela anterior. E como é que foram as experiências nos campeonatos mundiais, na Copa do Mundo de Maratonas? Olha, em São Sebastião, eu corri em São Sebastião dia 30 de outubro e em seguida, 12, 13 de novembro, não sei se seria Nova York. E como não tinha equipe completa em São Sebastião, eu pensei, eu vou fazer um treino, né? Como veio a passagem, quem mandava essa passagem na época, era IAFA, né? Eu disse, não, já que eu estou aqui, eu vou correr, então, 30 quilômetros, vou me guardar para a maratona de Nova York. Aí eu corri 30 quilômetros e fiquei esperando os guris terminarem a prova, porque... Cara, para chegar a São Sebastião, a gente levou 30 horas. Chegou lá assim, acabado, né? E Atenas também, porque, tu vai daqui São Paulo, Roma,
Roma, Atenas. Então, a gente ficou 5 horas no aeroporto de Roma para chegar em Atenas. Só que Atenas foi melhor. Nós ficamos em 10º por equipe, né, a equipe feminina. Eu, a Maria Bisotto e a Rízia. Lembra da Rízia? Ela é de Volta Redonda, ou Angra dos Reis, uma coisa assim. Então, até que eu corri bem. Eu fiz 2h52, também uma maratona que foi o percurso agora da Olimpíada, né? Da Olimpíada. Aquele percurso, o mesmo percurso, começou em Marathon, na planície de Marathon, e chegou no estádio, aquele lindo, maravilhoso, todo de mármore branco, muito lindo. Mas, assim, ó, pode falar. Eu falo demais também. Não, pode falar, não, segue, pode seguir. Não, mas era isso, mas foram experiências, assim, incríveis, né, porque Copa do Mundo é elite, e a gente não tem muita experiência em correr, por exemplo, tem a linha azul, né, e deu problema na Grécia, porque tu pode correr 1 metro à direita e 1 metro à esquerda da linha azul, tu não pode distanciar muito, porque senão tu tá fazendo o percurso diferente de todo mundo. E a mulherada já tem experiência, corre todo mundo amontoadinho ali, né? No 3º, 4º quilômetro começou a cair. Caíram umas 4, 5, né? Uma bateu na outra e foi indo. Então também foi uma maratona um pouco tumultuada, mas no fim eu parei no meio do percurso, fui no banheiro, e tem todo esse problema. Tu sabe, atleta é isso, né? Sim, tem sim, todo esse problema de fuso horário, alimentação, muda tudo, né? Então, acontece. Né? Aqui em Porto Alegre chegou a acontecer também, né? Em uma das vitórias. Também, Também. Não, aconteceu um ano. Eu parei, fui no banheiro, o batedor ficou me esperando no caminho, voltei e continuei a prova. Essa história saiu no Jornal do Brasil. Os caras se inscreveram até, noticiaram isso, mas foi muito engraçado, né? Porque eu estava muito longe da primeira colocada. Aí foi ali na volta do gasômetro, e naquela época não tinha banheiro químico, essas histórias, né? Sim. Então eu falei para ele, tu me espera aqui que eu já volto. Aí o batedor parou e ficou me esperando. Mas tem muitas histórias, né? Porque foram 40 e poucos anos de corrida, então continuo ainda, né? E é envolvente, a corrida envolve a gente, a amizade que a gente faz, assim, tu mesmo sabe, né? A gente tem amigos de 40, 50 anos, a Sojipa era uma família, né? Nós vivemos ali, a equipe de corrida de fundo da Sojipa, no fim, era uma família, né? Todo mundo, um cuidando do outro, viajando juntos, vendo a família crescer, e passou o tempo, né? Inclusive essa era a minha próxima pergunta. Eu até ia ler o comentário que o Remiãozinho fez aqui para ti. Ele deixou assim: para quem teve o prazer de muitas vezes treinar com ela, sabe que além de excelente pessoa da excelente atleta que foi, ela também era guerreira e treinava sério e muita dedicação. Deu no que deu. E aí eu ia perguntar como é que era essa relação com todo mundo na Sojipa naquela época, que tiveram diversos atletas, diversos recordistas. Tu, o Volmir, é até hoje recordista do 5, do 10 e da maratona aqui no estado. Como é que era essa relação dos mais velhos acolhendo os mais jovens, desde o tempo do Chibiac, depois, né, os outros atletas que foram chegando? Como é que era essa relação de vocês lá na Sojipa? Olha, era muito agradável, assim, de chegar no clube, né? Porque cada vez que eu chegava no clube tinha gente para treinar comigo. Então, os treinadores mesmo, né, tem um amigo meu que agora ele mora nos Estados Unidos, tu deve conhecer, o Fernandinho, tu te lembra do Fernandinho? O pai dele era da Varig, o Fernandinho era um toquinho, era uma criança, e agora, até há poucos dias a gente estava conversando, né, ele faz ciclismo nos Estados Unidos, a gente conversando, né, de como essas pessoas cresceram, né, do quanto é gratificante tu olhar e ver
Remião, o Leonardo mesmo, tu, teu irmão, quer dizer, todo mundo. Claro que vocês não ficaram muito tempo na Sojipa, assim, né? Mas o restante, aquele menino também que está em Santa Catarina, o Santana, o Raup, que está em Brasília, lembra daquela dos três no 1.500 metros, que era lindo vê-los correndo. Então, era muito legal, porque a gente chegava, tinha uma turma para o treino, né? E um ajudava o outro, né? E além do clube, a gente treinava fora do clube, se juntava no fim de semana, até na praia a gente treinava. Eu cansava de correr com o Fernandinho na beira da praia, né? Em Oásis, a gente ia até Tramandaí. Então, isso era muito legal. O clube mudou, agora tu vai na Sojipa, tu não encontra aquele, sabe, aquela turma, né, daquele povo que a gente sempre chegava e encontrava ali. Eu tenho muitas saudades desse tempo. Bacana, bacana. A Sojipa realmente ela marcou época aqui no atletismo gaúcho. Desde aquela época foram muitos e muitos recordistas, muita gente boa saiu de lá da Sojipa desde os anos, sei lá, dos anos 70 até, né, agora, há poucos anos atrás, acho que foi 2012, se não me engano, teve o Anderson também que fez a segunda melhor marca da história do Brasil nos 400 metros rasos também, né, prova mais curta, mas também, né, a Sojipa sempre trouxe grandes atletas aqui pro país. Tu é laureada da Sojipa, né, também, como vários daqueles atletas daquela época. E quem foram os seus treinadores na Sojipa? Como é que foi a tua evolução até chegar no Léo, que quando terminou eu não sei se chegou a treinar com o Hélio, chegou a treinar com outros treinadores também. Bem, eu comecei no clube com a Emilete, né, a professora Emilete. Aí depois eu passei para o Hélio Carraveta, né? Aí depois eu passei para o Leonardo, eu acho que foi, eu não me lembro, eu acho que foi Leonardo, Depois veio o Marcos de Lázari, lembra? Uma época que o Leonardo andou fora também, foi o Marcos. E eu treinei, eu acho que 1 mês, 2 com o Arataca. Aí a gente brigou, não deu certo. Porque o Arataca, na verdade, ele é de outras modalidades. Saltos, né? Prova de campo, saltos. Prova de campo. Mas é que, além da maratona, também a gente tem uma história, né, de corrida de pista, de atletismo mesmo, né? A gente participava dos GIRGs, eu corria 3.000, 5.000, 10.000, depois tinha a corrida rústica também, Olimpíada Farroupilha, que foi em Cruz Alta, também eu corri 1.500, ganhei 1.500, que não era minha prova, e perdi o 3.000. Então, a gente participava de tudo isso. E nos GIRGs também tem histórias muito lindas. Santa Maria, a gente disputou a final, era no 4x400. Imagina eu correndo 400 metros, né? E a gente tinha que ganhar para ganhar os GIRGs. E ganhamos o 4x400 e ganhamos os GIRGs. Aí eu não me lembro se era Novo Hamburgo, Canoas, não me lembro direito. Mas assim, tem muitas histórias. E as nossas viagens, né? Que a gente viajava com o ônibus da Sojipa, em tudo que era competição. Então era muito legal. Era aquela turma toda, uma família, né? Muito legal mesmo. Foi até porque lá em 82 tu já ganhou a eliminatória para São Silvestre, a eliminatória gaúcha foi para São Silvestre já lá em 82, logo quando tinha começado. Eu encontrei esses arquivos aqui, que lá em 82 tu já, que a São Silvestre naquela época ela era mais curta já ainda, né? Era mais curta e era um outro estilo de prova. Por exemplo, eles faziam eliminatórias em todos os estados e levavam esses selecionados para São Paulo. A gente ficava 1 semana convivendo com aqueles atletas que vinham do exterior para competir. Então, colocavam todo mundo num hotel e era muito legal, porque a gente ia num comboio treinar no Ibirapuera.
E naquele ano eu venci no feminino e o Wilson Alves Paulo foi no masculino. Ah, mas era muito legal, assim, porque a gente encontrava aquele povo todo, né? Uma troca, assim, de experiências maravilhosas. Muito bom. Que bacana. Que bacana, São Silvio. E eu sempre ouvi, na verdade, eu era muito pequeno, né, ainda quando tu estava em altíssimo nível, eu sempre ouvi dos outros que tu era uma pessoa que botava um ritmo absurdo nas provas longas, que não era tão veloz nas provas mais curtas, que nem tu falou lá, que chegou a ganhar 1.500 e tal, mas que, por exemplo, tu era uma pessoa que botava um ritmo e aguentava a distância que fosse. Isso era de treinar... Tu treinava junto com os homens, tu fazia o famoso percurso do Morro Santana lá, onde é que tu conseguiu qual foi o tipo de treinamento que te levou a aguentar esse ritmo na maratona? Tu sabe que naquela época não existia grupo de corrida, né? Era o grupo da Sojipa, era a nossa turma. Só que eu tinha muitos amigos, eu ia juntando atletas pelo caminho, por exemplo. Eu, depois de determinado o percurso da maratona, eu treinava no percurso da maratona, porque até então não existia GPS, a gente não sabia quantos quilômetros tinha corrido. Aí eu corria pela marcação do chão, assim, 10 quilômetros, 20 quilômetros, e eu corria no percurso da maratona. E eu largava, todo domingo eu tinha um horário para largar no parcão, e eu chegava no parcão, tinha um monte de homens esperando para ir comigo. Então, a gente treinava ritmo, na verdade, né? E, por exemplo, na que eu corri para 2h44, eu consegui manter o ritmo, assim, 38 nos 10, porque, na verdade, eu corri para 13,55 por quilômetro, né? Uhum. Eu até me lembro o dia que a Gabi me entregou, na premiação, a Gabi me entregou o certificado. Eu falo isso para ela, que eu nunca esqueci aquela cena. Ela estava assistindo. Ela me entregando, ela me entregou o certificado e ela disse assim, tu correu para 13,55 por quilômetro. Então, isso eu não esqueço jamais. Mas era ritmo, né? Eu treinava muito longo, né? Treino longo e com ritmo. Então, isso me sustentava durante a maratona, né? Porque... E tu tem, assim, como é que eu vou te dizer? Tem que ter determinação para fazer isso, né? Por exemplo, o Leonardo colocava o treino no papel, eu devorava. Aquele papel, para mim, tinha que ser o que ele mandou fazer, né? Então, não importava. E eu treinava 2 turnos, treinava de manhã e treinava de tarde. E muita quilometragem, porque eu não tenho biotipo para atleta, né? Tanto que eu cheguei numa maratona em São Paulo, eu me apresentei no Brasilton, né, no hotel onde ficava o pessoal da maratona, e um cara me perguntou, e eu toda arrumada de sapato de salto. Cheguei no hotel, o cara, eu disse, não, eu quero saber qual o meu apartamento, bababá, né, que tinham reservado para mim. Aí ele perguntou, tu é atleta? Aí eu disse, mas não tem jeito de corredora de maratona. Tu tá mais para arremessadora, halterofilista, sei lá, ele falou alguma coisa e eu fiquei puta da cara com ele, né? Mas, enfim, eu não nasci, né, com o biotipo de atleta, então eu me tornei, né, atleta com a persistência, com a vontade de ser, né? Então, isso é muito importante, tu querer ir buscar, né? Porque, por exemplo, eu pensava, vou ganhar a maratona para ganhar a passagem para Nova York. Ganhei a maratona e ganhei a passagem. Blumenau também, quero ganhar. Só que aí chega um tempo que não tem mais, né? Aí, na verdade, é o tempo que coloca o atleta na arquibancada, né? Porque com o passar do tempo, a gente vai ficando, né? Então, é assim. Às vezes eu penso que eu ainda sou atleta, sabe? Porque a gente carrega muita coisa, né? Do que fazia antigamente. E eu fico pensando, vou começar a treinar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu começo, mas como eu tenho pouco tempo, né?
Então, Sim. o ano passado, eu tinha me inscrito para a meia maratona de Porto Alegre, que acabou não acontecendo agora, esse ano, né? E nós começamos a treinar. Eu tenho 2 amigas aqui pertinho, aqui no Jardim Lindóia, e a gente chegava às 5 da manhã na pista da Sojipa para fazer treino, porque era o tempo que a gente tinha, né? Era o horário eu chegava lá tudo escuro, abria, às vezes nem estava aberto ainda, né? A gente entrava no clube. E só que aí começou a pandemia, aí eu desanimei, aquela história, e como eu cuido da minha mãe, né, e eu trabalho com saúde também, então eu estou muito exposta, eu tenho que ter muito cuidado, às vezes bate uma deprê, né, aí eu paro de correr, aí eu volto. Mas agora eu já tô colocando minha cabeça no lugar que eu vou treinar, vai sair a Maratona de Porto Alegre o ano que vem, eu vou correr a meia bem direitinho, pensei em fazer a corrida do Gringo lá nas terras, mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Não, vamos ver o que vai acontecer. Se tudo der certo, vai chegar logo essa vacina, a gente vai poder, ano que vem, vai estar todo mundo junto lá correndo como sempre foi. Geni, eu tinha mais um caminhão de perguntas para te fazer aqui, mas infelizmente a gente só tem 1 hora, o Instagram nos corta depois de 1 hora. Faltam 3 minutinhos para encerrar o nosso tempo. Tu já comentou, uma das próximas perguntas seria como é que foi treinar na pandemia. Eu fiquei sabendo que tu correu até dentro de casa, um percursinho no teu pátio, subiu escada, desceu escada para continuar se mantendo em movimento. Tu sabe que eu tenho um terreno bastante grande, né? Então ele tem 12 na frente por 40 de fundos. E eu cheguei a correr 8 quilômetros ali no pátio, porque no início eu fiquei com muito medo, né? Sim. E como eu fiquei 1 semana afastada do trabalho em função da minha idade, eu sou idosa. Mas aí depois me chamaram, eu tive que voltar a trabalhar. E como eu trabalho num posto de saúde, né? Então eu estava bastante exposta. E eu fiquei com muito medo em função da minha mãe, né? Porque tudo bem, né? Se acontecer alguma coisa, mas não que eu tenha, né, provocado isso. Aí eu fiquei com medo, com muito medo, e eu comecei a correr aqui no pátio. Eu fazia musculação na madrugada no Clube Lindóia. Eu ia para musculação às 6 horas da manhã, e depois da musculação eu ia para o trabalho, e também tive que parar de fazer, ainda não consegui voltar, porque eles não estão abrindo na madrugada. Então, eu meio que dei uma paradinha, perdi uns 3, 4 quilos de, acho que, massa muscular. Mas agora eu vou voltar, agora é só... Quer dizer, eu já tô correndo de novo, eu já tô saindo com as minhas amigas no domingo de madrugada, a gente sai para correr, e o grupo que eu tenho aqui, que são minhas amigas. E então as coisas já estão indo para o seu caminho, né? Sim. E na pandemia foi muito difícil. Eu fiquei bastante assustada mesmo, mas agora já tô normal, né? Já tá. A gente vê que as coisas estão voltando devagarinho, tem que ter muito cuidado, mas vamos seguindo, né? E logo vem essa vacina, né? E a gente vai voltar a ser o que era antes. Beleza. Geni, só para a gente nos despedirmos aqui, eu queria que tu deixasse... eu já disse bastante da tua persistência, da tua dedicação com o atletismo. Eu queria que tu deixasse um recado para quem quer, tem muita gente que se espelha em ti como atleta, um recado dizendo para essas pessoas o que tem que fazer para virar a Geni Mascarello e ganhar 7 vezes a Maratona de Porto Alegre. O que precisa fazer? Treinar, né? Determinação também, porque tem que ter determinação e buscar o que a gente quer, porque tudo é possível, né? Eu me tornei atleta querendo ser atleta, e tem que ter essa determinação e vontade, porque às vezes não é fácil, né? Tu sair de casa de madrugada todo dia para correr, ou em qualquer horário, né, enfrentando tudo que a gente enfrenta por aí,
e a gente consegue, é só querer, né? Porque a força está dentro de nós, não é do treino, não é do treinador, ninguém é culpado se a gente não atinge um objetivo. Somos nós mesmos, né? Às vezes dá certo, tem que tentar, às vezes não dá, mas a maioria das vezes dá certo. Então, é essa a minha mensagem. E assim, ó, eu estou atualmente com 66 anos e eu me encontro, assim, eu me encontro na melhor forma que eu já, assim, na melhor forma de toda a minha vida, né? E o que me deu tudo isso foi a minha retrospectiva no esporte, né? De treinar, de comer direitinho, de me manter bem, cabeça legal também, isso é importante, né? Porque senão a gente pira, olha, a gente nunca imaginou ter uma pandemia, né? Exatamente. Pandemia, né? E aconteceu, então a gente tem que estar pronto para tudo. Então tá, Geni. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo teu tempo com a gente aí. Tu é um exemplo para todo mundo que gosta de corrida. A nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui vai estar disponível no Spotify em formato de podcast, vai estar disponível no YouTube também em formato de vídeo, para quem quiser nos assistir, para quem quiser te ver pela eternidade, vai estar lá registrado, vai estar lá num arquivinho, tá? Eu te deixo um grande beijo, te agradeço mesmo, e a gente vai se falando nas próximas oportunidades. Talvez a gente faça uma número 2, número 3, número 4 dessa live para nós continuar batendo papo, que foi muito, muito legal mesmo. Queria só agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, que é a Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, o Café Três Corações e o Barra Shopping Sul. Muito obrigado, boa noite, Geni. Obrigada, tchau, tchau, voltamos. Tchau, tchau. Tchau.